Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o teu podcast sobre o mercado imobiliário. E olha, hoje eu tenho dois convidados muito diferenciados nesse podcast. Hoje vai ser um papo alto nível sobre mercado imobiliário. Por quê? Porque eu trouxe dois convidados aqui, galera, que são especialistas em temas que tem muita sinergia com imóveis de leilão e que tem o potencial de colocar muito dinheiro no bolso de nós todos os investidores e digo além, tá? São teses que eu também coloco o meu dinheiro. Estou aqui com o Rafael Weiner, do Engenheiros do Zero, que constrói para vender, e com o Gustavo Mello, especialista em renda passiva por Airbnb. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. E aí, Vitinho, bora trocar uma ideia sobre mercado imobiliário? Vambora. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bora. Vamos pra cima. Acho que a gente nunca fez um episódio aqui com teses que para alguns podem parecer conflitantes, mas na verdade a gente chegou à conclusão que elas somadas são um grande potencial do mercado, né? Galera, vamos começar explicando aqui o que cada um faz, certo? Rafa, eu falei para a audiência aqui que você constrói para vender. Me explica o que você constrói para vender, como é que é isso? Dá um overview aí rápido sobre o que é construir para vender e, mais importante, dá dinheiro ou não dá dinheiro? Boa, cara, eu sempre gosto de dizer que quando a gente pensa no mercado imobiliário para uma operação de giro rápido, né? Então, compra e venda, construção e venda, a gente tem que ter uma estratégia boa para conseguir esse imóvel, adquirir esse imóvel barato, e tem que ter uma estratégia boa depois para vender. Se tu faz isso, é lucro no teu bolso. Então, o que eu faço? Eu tenho que adquirir esse imóvel barato. Qual é a melhor forma de eu conseguir um imóvel barato? É eu fazer ele a preço de custo. Ou seja, eu compro um terreno, construo a casa e depois vendo ela. E o mais legal é que, quando a gente fala de mercado imobiliário, construir para vender, a galera acha que necessariamente tu já tem que ter muito dinheiro, né? Então, aqui na minha cidade o terreno mais barato é 100 mil, para construir mais 400 mil, eu não tenho esse dinheiro guardado. Como é que eu vou construir para vender? E a grande sacada não da minha tese, mas do que eu faço, é utilizar a alavancagem, utilizar o dinheiro do banco para construir para vender. Então, basicamente, a minha estratégia é: eu pego um financiamento de aquisição de terreno e construção, com esse financiamento eu compro o terreno e construo a casa e já coloco ela à venda. Quando eu vendo essa casa, o próprio financiamento do comprador quita o meu e o que sobra é o meu lucro. O que eu faço com esse lucro? Reinvisto em mais terrenos e mais construções. Então, é muito parecido, até vou deixar tu falar um pouquinho agora sobre a tua tese de leilão, mas aqui é uma operação que a gente fala no mercado imobiliário de giro rápido, de venda. Eu quero aumentar o meu patrimônio construindo para vender. O que tu vê de semelhança, diferença? Já explica um pouquinho a tua tese aí também, Vitor. Cara, é muito interessante porque, assim, todo mundo que tá aqui deve ter a noção que a gente trabalha. Eu trabalho com leilão, você com construir para vender, e o Gustavo com Airbnb. E do ponto de vista do que eu faço, leilão é comprar um imóvel que tá pronto, rápido, muitas vezes até desocupado ou quando estiver ocupado, e reformar e vender dentro de 6 a 12 meses. Esse é o nosso grande objetivo, comprar esse imóvel pela metade do preço, reformar e vender. E existem N formas de você fazer isso, e eu acho que a mais fácil é mais ou menos parecida com a tua. E aí a gente vai trazer algumas sinergias aqui, algumas ideias de alavancagem, que é para você que está ouvindo a gente aqui, investidor, como começar com pouco dinheiro, ou não necessariamente com pouco, mas como fazer o uso da forma mais inteligente desse dinheiro que você tem disponível, tá? Que é a alavancagem. Comprar imóveis se valendo de financiamento ou outras estratégias financeiras para você multiplicar seu patrimônio com velocidade. E aí nos leilões você consegue comprar um imóvel com 5% de entrada, com uma taxa de juros de 10% a ano na Caixa Econômica Federal e 50% de desconto. E isso é mágico, né? Porque você compra um imóvel pela metade, se alavanca, numa tacada só você consegue dobrar o patrimônio e aí dentro de 6, 8, 12 meses você tem um resultado fantástico. Mas um ponto que você trouxe, e aí eu já quero até puxar aqui pro do Gustavo, que é o meu. Eu tenho os leilões, eles são colocados para mim, né? Eu tenho sites que eu encontro os leilões, eu vou lá e arremato aqueles que fazem sentido ou não. O que me chamou a atenção da sua tese é que, de fato, você constrói a sua oportunidade, porque você olha para um terreno, tem milhares de terrenos por aí, e você construiu a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu tenho aqui que escolher dentro de um site as possibilidades que eu tenho, muito embora tenha 278 mil imóveis por ano sendo vendidos ao leilão, eu achei interessante esse ponto. E Gustavo, explica pra gente, pra aqui pra audiência,
que você faz especificamente? Qual que é a tua tese do mercado imobiliário? Bom, vou explicar pra galera, mas só falar que o Rafa comentando aqui, eu gosto muito do teu conteúdo, te acompanho direto, assim, nas redes sociais e tal. Só lembrei daquele terreninho lá, cara, o projetinho que vai sair. Vem coisa Mas boa não aí. vamos dar spoiler, né? Não vamos dar spoiler. Mas o Airbnb, o que eu acho mais legal do mercado de locação por temporada é que, independente do teu momento de vida, independente de quanto capital você tem ou do quanto você conhece de imóveis, você pode começar. Então eu vou explicar a primeira, talvez a mais comum das estratégias dentro do Airbnb que todo mundo aqui e todo mundo que está assistindo provavelmente conhece. É você ter um imóvel próprio, a famosa casa de praia da sua tia, do seu tio, que ninguém usa 2 vezes no ano. Você aluga pelo Airbnb e rentabiliza um imóvel, né, um ativo que eventualmente ficava ali parado, estava quase obsoleto. Então essa é uma primeira estratégia, transformar um ativo ali que só gerava custo, né, quase não era mais um ativo, para uma nova fonte de renda. Segunda estratégia é daí você construir patrimônio de fato, né? Então você pode trabalhar com alavancagem, né? Ou investir capital próprio com imóvel que intencionalmente ele já vai ser adquirido para te gerar renda. Então você comprou um imóvel, pode ser no leilão, ou você construiu um imóvel intencionalmente pensando em fazer alocação por temporada. E claro que tem muita estratégia por trás, a gente pode entrar nesses méritos depois, que é como potencializar esse investimento que você está fazendo. Pois é, porque tem uma coisa muito interessante, e aí eu conheço no detalhe a sua estratégia, porque afinal de Sim. contas nós somos sócios e tal, que é a rentabilidade, né? Sim. Que a rentabilidade de uma locação tradicional é 0,4, 0,5, 0,6 ao mês. Sim. E nós dois, por exemplo, somos sócios de donos de alguns imóveis que rentabilizam 4 a 5% de faturamento bruto mês no Airbnb. Então a gente tá falando aí de 3, 4, 5 vezes eventualmente o que uma renda fixa pagaria dentro do Airbnb. Eu acho que essa jogada é o que maximiza o retorno, né? Eu nem tô falando muito mais desse caso aí, porque já me chamaram até de mentiroso. Que o povo não sabe fazer e desacredita, né? Mas quem não acredita é só entrar na minha rede social, tem muito conteúdo em collab com o Vitor, inclusive, também. Mas tem uma terceira estratégia, não acabou. Na verdade, tem mais duas. Eu vou falar só de mais uma e vou brevemente mencionar a quarta, que é você ganhar dinheiro administrando imóveis para outras pessoas no Airbnb. Começar com zero. Eu acho legal isso, né? É o investir em imóveis sem ter imóveis. Sem ter imóveis. Cara, é muito louco isso. Eu entrevistei uma aluna, eu fui até Florianópolis, conheci o caso dela. Ela administra uns 23 imóveis hoje para outras pessoas. Em alguns meses do ano, ela faz mais de 100 mil reais de faturamento da operação dela. Sem ter imóveis. Ela tem um que já era dela e Sim. tal, mas assim... Mas o grosso não sem vem con- dela. Não vem, é um imóvel. O restante desse faturamento é com o imóvel de outras pessoas. O que ela faz na prática? Ela administra tudo aqui pelo celular, aplicativo. Claro que boa parte da demanda a gente faz pelo computador, mas ela administra o anúncio, a precificação, o calendário, tem muita estratégia por trás, e as agendas. Ela não faz limpeza de nenhum imóvel, ela terceiriza nenhum funcionário CLT, ela não tem escritório e mora na praia. Até, deixa eu te fazer uma pergunta que agora eu fiquei 100 curioso. pau pra morar na praia. Tá É. lindo, né? Tá lindo. Vai lá, pode Tá fazer. ruim, né? Cara, eu acompanho bastante mercado imobiliário fora do país, né? As Sim. estratégias que o pessoal utiliza e tal. E lá eles falam muito de rent to rent, alugar para alugar. Então o que o pessoal faz lá? O cara vai lá, pega um imóvel e faz um contrato de aluguel Sim. desse imóvel, ou seja, ele tá pagando aluguel, o imóvel não é dele, e daí ele pega esse imóvel que ele alugou e ele aluga para Airbnb. Ou seja, como no Airbnb a gente sabe que a rentabilidade é muito maior, ele consegue ter uma margem ali, é mais uma forma de investir sem ter É uma dinheiro. outra estratégia de alavancagem interessante, mas agora eu vou à pergunta de ouro. Não funciona muito bem aqui, né? Por conta da sublocação aqui no Brasil é bem mais restrita, né? Mais difícil, né? Essa é a quarta estratégia que eu comentei que eu ia falar. Nos Estados Unidos é muito forte. Aqui, e por que lá é muito forte, tá? Aqui é mais fácil, a gente tem mais maneiras e mais facilidades, até incentivo, né, do governo e tal, para conseguir comprar imóveis. Lá é bem mais difícil. Lá é muito mais difícil. Uhum. Então, é muito comum que, visando entrar nesse mercado, o cara faça... É comum chamar de Airbnb arbitrage ou subletting, né? Que seria, na prática, que tradução seria sublocação. Uhum. Então, aluga o seu imóvel. Você tem um apartamento aqui que você quer alugar. R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Se tiver num bairro legal, eu vou preparar, vou colocar o meu conhecimento em prática
E aí vou tentar chegar num faturamento de 7, 8, 9 mil reais com um apartamento E a desse. diferença é toda A sua. diferença é meu lucro. Posso dar um exemplo prático? Uhum. Tem uma aluna que ela, inclusive, é aluna sua também, a Paloma. Ah, sim. Ela tinha um imóvel no Brás. Eu não sei se o Rafa conhece. Não. Cara, não sou muito É familiarizado. um bairro aqui de São Paulo que ele é muito conhecido por ser um centro comercial. As pessoas vêm do Brasil todo para comprar, ali tem muita distribuidora e tal. Então o pessoal vem para viagem de negócio mesmo, comprar roupa para vender, etc. Abastecer estoque do Brasil todo. Então é um bairro que a segurança não é tão legal, né? Não é um bairro muito bom para se morar comparado com alguns bairros muito melhores aqui em São Paulo, mas atrai muito público para lá. Então, para moradia, ela tinha um inquilino nesse imóvel, um apartamento de 2 quartos. Ela tentou por uns 2, 3 meses alugar na locação tradicional, pelo valor de R$ 2.200, que era o valor que o inquilino anterior pagava. Ela não conseguiu alugar. Ela falou, quer saber? Assim como outros que eu já tenho no portfólio, eu vou mobiliar, vou colocar no Airbnb. Eu mostrei isso em live também, cara. No terceiro mês, que os primeiros são mais difíceis, no terceiro mês ela já fez um faturamento de R$ 9 mil. Imagina. O que ela fez? Ela fez um estudo de mercado, ela descobriu que faltava ali na região um imóvel para grupos maiores, onde a maioria dos imóveis eram estúdios, então o concorrente dela era, todo mundo tinha um imóvel de 19 metros quadrados, exagerando aqui, mas um exemplo, Sim. e o dela era 4 ou 5 vezes maior. Ela acomoda mais pessoas e perceba se ela fosse fazer a sublocação com esse imóvel, claro que é o imóvel dela, mas se fosse fazer a sublocação com esse imóvel, a locação tradicional é R$ 2.200 na região. Ela nem conseguiu alugar um inquilino para pagar R$ 2.200, inclusive. Talvez ela conseguisse, se ela fosse inquilina, ela conseguisse arrumar uma proposta de R$ 2.000 mensais. Ela ia faturar quase 10 no Airbnb. Claro que depois dos custos, impostos, etc., a diferença é o lucro dela. Então ela também pode ser uma investidora no mercado imobiliário sem ter um irmão. Coisa linda, coisa linda. Ô, Vitor, deixa eu aproveitar esse gancho de vocês fazerem muitos negócios juntos, né? Então, por tu arrematar, enfim, às vezes vocês fazem Airbnb. Eu já vi tu falando bastante sobre isso, eu também já falo às vezes, mas eu queria saber a tua opinião. Porque às vezes o cara tá nos assistindo aqui, ele quer entrar no mercado imobiliário. Então, ele quer aumentar o patrimônio dele, ele quer às vezes mudar a vida financeira dele com o mercado imobiliário. Tu acha que o cara que tá entrando, ele tem que pensar em vender imóvel, então construir para vender, fazer leilão para vender, ou daqui a pouco esse cara tem que pensar já numa renda passiva, um imóvel para aluguel, para ter mais imóveis no portfólio, para um Airbnb? Qual é a tua opinião sobre? Cara, eu acho que, assim, primeiro de tudo, somos todos jovens aqui, todos vivemos do mercado imobiliário. Claro, temos a nossa presença digital, mas vivemos no mercado imobiliário, construímos nosso patrimônio pautado no mercado imobiliário. Ninguém aqui pensa, com o dinheiro que nós ganhamos, a gente reinveste Total. 90%, está quase 100% dele no mercado imobiliário. E somos todos, assim, eu tenho 30 anos, vocês têm menos de 30 anos, somos todos muito jovens. Eu acho que a máquina de aceleração e crescimento patrimonial mais eficiente e principalmente segura que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o mercado imobiliário. Eu acho que isso não pode ter dúvida para ninguém, porque é um ativo que ele é perene, ele passa por crise e ele é um ativo que ele é geracional. O que é geracional? Ele transcende só o próprio dono, mas ele dá também possibilidade de construir patrimônio que atravessa gerações. Então, na minha perspectiva, o mercado imobiliário é a melhor forma de você enriquecer. Mas tem um ponto aqui que, se o cara estiver começando, ele tem que ter um pouco de inteligência. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, ele tá muito acostumado com aquele negocinho, vou ter casas de aluguel e nada contra O famoso kitnetzinho, né? vou ter as minhas kitnetzinhas para ter meu aluguelzinho caindo todo mês. Por quê? Porque o brasileiro ele não tá acostumado a pensar em crescimento de patrimônio, mas sim, ele tá acostumado a receber salário, gastar salário, receber salário, gastar salário. Nesse ciclo vicioso. E aí, se a pessoa que tá olhando para nós três aqui tá pensando em ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário, você tem que ter certeza que as 3 teses elas são incríveis. Incríveis. E tem como você começar do zero nas 3 e tem como você começar com muito dinheiro nas 3 também. Só que você tem que ter um ponto que é esse aqui que eu vou trazer. Se você está começando, você não tem que pensar direto na renda passiva. Minha opinião. Eu acho que você tem que construir patrimônio. E aí, construir patrimônio, o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que você não deve fazer Airbnb. Não quer dizer. Porque você tem pouco patrimônio, mas você pode pegar imóveis de terceiros
para administrar, aumentar a sua renda. Essa sua renda vai servir para comprar outros imóveis, seja leilão, seja construindo, seja outro estúdio, ou seja lá o que for, porque você usa estratégias, N estratégias, para você crescer patrimônio. Porque você não tem que pensar em renda passiva se você tem pouco dinheiro. Então, Porque renda passiva de pouco dinheiro é pouca renda passiva. Sim. Só tem que pensar em renda passiva depois que você tiver um bom patrimônio. E aí que é o ponto que fez total diferença na minha vida, tá? Porque eu não pensava em locação. Eu sou um dos poucos do mercado dos leilões que defende a locação e também defende o Airbnb. Por quê? Porque eu entendi o meu momento de crescer patrimônio, e cresci ele de forma muito acelerada, que o meu mercado permite isso. Comprar vários imóveis financiados ao mesmo tempo e fazer com que a minha alavancagem seja enorme. Depois que o meu patrimônio estava grande, aí sim, eu comecei a diversificar, colocando um pouco de renda passiva. Mas aí eu te devolvo. Se hoje, para as teses de vocês estivessem começando do zero, como é que vocês fariam? cara, legal. E eu sempre gosto de pensar bem na tua pergunta. Então, falou assim, começando do zero. Zero. O que é uma pessoa do zero? É o cara que às vezes ele... Vamos pensar que ele já tem um financiamento, então a renda dele está comprometida, se ele tem alguma renda, ele não tem dinheiro guardado. Eu vou falar, no meu caso, na construção, tá? Então, hoje, a gente consegue ganhar muito dinheiro construindo para vender. O preço, assim, de custo de terreno mais construção, ele é muito inferior ao valor de venda de uma casa. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque tu consegue, mostrando esse negócio para outras pessoas, justamente ganhar o dinheiro sem necessariamente ter que utilizar o teu dinheiro. Então, lá quando eu comecei, às vezes o pessoal pensa, pô, deve ser filhinho de papai, já deve ser do mercado imobiliário, já deve ter começado com dinheiro. Cara, muito pelo contrário. Eu comecei sem ter dinheiro guardado e eu tinha que entender alguma forma de começar a construir, né? Eu sou engenheiro, então comecei na faculdade de engenharia e tudo mais. Mas a primeira casa que eu construí foi em parceria com um investidor. Então eu conhecia um amigo que ele tinha um terreno, ele tinha na época comprado o terreno por R$200 mil e estava vendendo a 240. Então, vai tirar ali corretagem, imposto, ele ia tirar uns 30 mil de lucro ali no terreno. E eu mostrei para ele que ele poderia ganhar muito mais construindo para vender do que só revendendo o terreno que ele tinha. Aí já veio a primeira objeção dele. Cara, eu não tenho dinheiro para construir uma casa. Eu tenho aqui o terreno, mas eu não tenho esse dinheiro para construir. O que eu falei para ele? Cara, vamos construir uma casa financiada para vender. Eu sabia que esse meu amigo, ele tinha uma renda suficiente para pegar um financiamento. Então, o que a gente fez? A gente pegou um financiamento no nome dele, construiu essa casa, e quando a gente fala construiu, eu gerenciei todo esse processo, eu que contratei a construtora, eu que viabilizei o projeto, eu que fui atrás de arquiteto e tudo mais. O cara só deu a renda. O cara deu a renda, o terreno que ele tinha, a gente pegou o financiamento, construiu a casa e vendeu. No que a gente vendeu a casa, a gente repartiu o lucro. Então, foi meu primeiro ganho de dinheiro com o mercado imobiliário. Só usando conhecimento. Só usando conhecimento. Só que aí que veio o ponto, né? Quando a gente fala de começar com investidores, o que o cara pensa? O cara pensa, pô, velhinho que já investe em startup, cheio de dinheiro, o cara tem essa ideia quando fala em investidor. Só que no Brasil, a gente tem uma coisa que é muito boa, que é o financiamento, que todos nós utilizamos de financiamento. Então, por exemplo, um investidor é qualquer pessoa, no nosso caso, que tem um nome limpo e uma renda comprovada. É crédito. Que tenha crédito. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que tu quer construir uma casa que tu precisaria de, sei lá, R$20 mil de renda comprovada. Pô, Rafael, eu vim de baixo, não conheço ninguém que tem R$20 mil de renda. Cara, se tu tem R$5 mil de renda hoje e tu encontra mais 3 amigos que também têm R$5 mil de renda, pronto, vocês viabilizam essa casa e constroem para vender. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, se eu começasse do zero, eu ia entender o tipo de casa que vende na minha região. Esse é um ponto importante, né? Eu sempre gosto de dizer, a gente jamais constrói e depois tenta vender, a gente entende o que vende e depois constrói. Essa é a grande vantagem, na minha opinião, da construção para venda, né? Que nem tu falou de criar oportunidade. Entenderia qual seria esse produto, faria um estudo de viabilidade para entender o quanto eu precisaria de dinheiro para construir essa casa e ir atrás de investidores. E, novamente, é que o investidor, qualquer pessoa física, conhecido, enfim, que queira investir no mercado imobiliário. Eu sempre gosto de dizer que todo mundo quer investir no mercado imobiliário, porque as pessoas não querem o trabalho que ele dá, certo? Então, se tu tá disposto a fazer esse trabalho, e eu tenho certeza que no caso de vocês deve ser algo muito parecido também, né? Então, pô, eu vou lá, vou fazer assessoria do imóvel de leilão, eu vou fazer ali todo o gerenciamento do Airbnb, com o anfitrião, enfim, tu pode falar um pouquinho mais, mas as pessoas não se dão conta que tem muito dinheiro no mercado imobiliário. Só de tu viabilizar o processo, tu consegue ganhar muito dinheiro com isso.
E, consequentemente, nos próximos anos, aí sim, tu vai tendo a tua renda, tu vai ganhando dinheiro e tu pode começar a construir sozinho, a arrematar sozinho, comprar apartamentos sozinho, né? Eu comecei no mercado, eu não vou falar de mim agora, eu vou esperar, eu vou passar a bola pro Belo, depois eu falo, mas eu comecei absolutamente do zero, sem botar um centavo e sequer arrematando para mim. Tu fazia pros investidores também. Para investidores. Legal. Chama-se assessoria, mas eu falo disso mais tarde. Dá pra começar do zero no Airbnb? Cara, eu tava pegando um número aqui, até pra mostrar pra vocês. Já comentei que dá. Você pode começar a ganhar dinheiro com o Airbnb sem ter um Com imóvel anfitrião, próprio. né? Mas assim, eu gosto muito da estratégia do leilão. Eu sinto que eu poderia começar facilmente, né, me dedicando, conhecendo um pouco mais, e da construção também. Mas o que estava mais próximo para mim, e foi assim que eu comecei, né, era administrar para outras pessoas. Porque era um mercado que eu já conhecia minimamente como funcionava. Curiosamente, eu tenho pessoas da construção na minha família também. O meu avô é literalmente o tiozinho do terreno. Literalmente, eu tenho foto de criança em cima de. Mostrei pra vocês mais cedo, inclusive, né? Em cima de trator, em cima de um monte de brita e tal. Mas eu não sei, né? Eu nunca gostei tanto. Eu acho que eu sou o cara mais do ver a operação rodando, né? O dinheiro entrando já todos os dias, do que, pô, vamos construir com calma essa visão do longo prazo e tal. O que é muito legal, porque, cara, você vê o montante que você consegue ganhar em um projeto só, tanto no leilão quanto na construção, é magnífico. Mas pra mim isso estava muito distante. E eu nunca me interessei tanto. E aí, O Gustavinho detesta a obra, entendeu? cara, não gosto. Me chama quando tá pronto. Sim. Incrível. Obra, fi. Esqueça. Incrível. Aí eu trago o meu olhar do negócio de como a gente vai transformar isso num produto, vender e monetizar o máximo possível. Eu gosto disso. Sempre gostei. Né? A minha formação é em administração, em marketing e tal, enfim. E até trazendo um ponto, é muito legal porque, cara, 3 jovens que construímos nosso patrimônio com o mercado imobiliário, teses diferentes para tipos de pessoas completamente diferentes. Totalmente diferentes, cara. E desculpa te cortar, mas eu acho muito moderno, cara. Eu tô, tipo, mostrando pra vocês aqui, isso aqui é de um imóvel. Esse ano. Teve um imóvel que não é meu, que eu administro pra outra pessoa, que ele colocou 19.061,50 no meu bolso esse ano. Só para administrar para outra pessoa. E na verdade você fez tudo à distância, você não sei lá, você faz tudo pelo celular, inclusive, né? Exato. Quem já viu ele dando rolê de barco e ganhando dinheiro com o imóvel dos outros? Parece até, cara, que ele tá passando a perna em alguém. Como é que é isso? O cara tá dando de wake ali e tá ganhando aluguel todo dia do imóvel que não é dele. Pô, é assim, estratégia, Airbnb, co-host, cara, é um negócio fantástico. E dos meus também, né? Porque o meu maior objetivo no longo prazo é crescer o meu portfólio próprio de imóveis, até que eu possa, assim, se eu quiser, eu vou administrar para outras pessoas. Exatamente. E assim, convenhamos, você pode escalar isso para 10, 20, 30, 40 imóveis essa gestão, né? Então, começando do zero, como eu fiz, eu acho que eu faria o mesmo caminho. Começaria administrando para outras pessoas, porque é muito tangível pro brasileiro, como o Vitor comentou. É um dinheiro que cai, que entra. Recorrente, né, cara? E um outro ponto, né? A gente falou de perfil de pessoa, mas se a gente pegar ali Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele vai dizer que o problema do mercado imobiliário é que ele é local. O que isso quer dizer? Cara, o que funciona às vezes em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, não funciona em São Paulo. Não funciona em São Paulo, e vice-versa. Por exemplo, tem até um vídeo nosso, eu acho. Você foi me mostrar uma das casas que você construiu pra vender lá em Porto Alegre e era uma puta casa, galera. Puta infraestrutura, casa linda. Não tinha piscina. Dentro do Alphaville eu falei, que isso? Não tem piscina? Ele falou, não precisa de piscina. Aqui ninguém se interessa por piscina. Eu falei, meu Deus do céu, se você não bota piscina em São Paulo, a casa não vende. Totalmente diferente por uma região do país. Até é engraçado, né? A gente que tá na internet, né? É muito comum a gente, sei lá, por exemplo, pega lá um caso de aluno. Então, um aluno comprou o terreno por 70 mil, construiu por mais 150, vendeu por 500. Aí chove de comentário. Impossível! Não existe terreno de 70 mil reais. Mentira! Gente, o Brasil é grande. O Brasil é grande demais. O Brasil é grande demais, cara. Às vezes não tem na tua região, mas tem em outro lugar. Mas eu fui crucificado esses dias por causa de um vídeo desse. Não, desculpa, a galera vai muito nessa. Mas o que eu quero dizer é, pô, às vezes tu tá numa cidade mais turística. Pô, vale muito a pena tu começar por um Airbnb, porque tem muita demanda por isso. Sim. Às vezes tu tá numa cidade que tá em crescimento. Cara, começa por Minha Casa Minha Vida, seja arrematando e
revendendo, seja construindo essa casa para vender. Então eu acho que o ponto é muito o cara entender no ponto que ele tá, né? Porque é diferente, né? Vamos lá. Uma pessoa que tem seu R$1 milhão guardado e uma pessoa que tá começando do zero são casos completamente diferentes, são estratégias completamente diferentes. Mas também vai ser diferente de acordo de onde essa pessoa é. Então, dependendo da região, vai ser mais fácil de começar construindo, vai ser mais fácil de começar por leilão, vai ser mais fácil de começar por Airbnb. Então, é esse que é o ponto. Mas, vai lá, Vitinho, tu tá aí no ponto, tá louco pra falar. Mas você tá errado. Chegamos numa treta. Ai. Mas você tá errado. Sabe por quê? Porque isso que você tá fazendo, você tá induzindo as pessoas a adotarem uma tese só. Boa. Sabe por quê? Porque eu comecei prestando assessoria para investidores, eu não tinha dinheiro, eu não comprava, né? Eu identificava oportunidades dentro do mercado de leilão, tinha conhecimento técnico sobre o assunto para fazer uma arrematação com segurança, encontrei um investidor e ganhava uma comissão de 10% sobre o valor da arrematação. E eu comecei a ganhar dinheiro assim, até que eu fizesse a minha primeira arrematação. Só que, ó como tá equivocada essa sua afirmação de escolher uma tese. Porque eu digo escolher para iniciar, né? Perfeito, mas olha só. Eu escolhi leilão, você escolheu construção e ele escolheu Airbnb. A gente começou de formas totalmente diferentes, mas todos dentro do mercado imobiliário. Só que, e se? Eu, Vitor, lá atrás, 10 anos atrás, eu comecei com 19, então 11 anos atrás, e se eu podia estar fazendo leilão, porque eu tenho conhecimento no leilão, eu aprendi a fazer leilão. Tô ganhando dinheiro aqui, arrematando, prestando assessoria. Mas o que me impede, em paralelo, de construir? O que me impede, em paralelo, desse imóvel que eu arrematei para o investidor, eu chegar para ele e oferecer assim: vem cá, você é seu co-anfitrião, eu administro tudo para você. Eu arrematei o imóvel pela metade do preço para você e ainda assim faço a administração. Ou seja, eu ganho 2 vezes, eu ganho a comissão ali na entrada e também ganho fazendo a administração. E mais, esse mesmo investidor, às vezes, ele quer construir uma casa de alto padrão. Ou de Minha Casa Minha Vida. O ponto é que eu penso um pouco diferente hoje. Porque assim, o que as pessoas têm que entender é que elas nos veem, às vezes, de forma separada. Talvez quem tá aí escutando a gente conhece os 3. Mas tem gente que conhece o Rafa, tem gente que conhece o Gustavo, tem gente que me conhece. Só que hoje, galera, eu cheguei num patrimônio de 8 dígitos antes dos meus 30 anos. E olhando de trás pra frente, se eu tivesse o conhecimento do que a gente tem feito nos últimos 12 meses, que a gente depois vai contar pra vocês, meu patrimônio seria muito maior. Porque depois que a gente uniu as 3 teses, leilão, construção e Airbnb, o nosso negócio alavancou. Tô mentindo? Todo mundo sabe o que eu tô falando. Por isso que, quando eu digo que você tá errado, mas com todo respeito, é porque a gente começou escolhendo uma tese. Só que hoje, a pessoa ela pode estar ouvindo esse podcast aqui e ela pode... Não, me identifiquei mais com leilão, vou começar no leilão, mas fico alerta. Porque se você tiver acesso a conhecimento de leilão, construção e Airbnb uma única vez, tu pode monetizar essas 3 pontas, fazendo com que você tenha muito mais possibilidade de fazer dinheiro a curto prazo. Eu acho que é muito bom que tu trouxe, né? Quando eu falei ali, eu quis dizer... Não, calma, eu não tava brigando com você, calma. Fiquei chateado, cara. Tamo em paz, dá a mãozinha aqui, tamo em paz. Eu quero dizer assim, a pessoa ela tem que começar. Ela vai começar por um, e é interessante que ela já pense... Porque não dá pra começar pelos 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, às vezes, que nem o Melo falou, a questão dele tava... lá vem. Tava muito mais propício pra ele começar por Airbnb. Mas claro, é óbvio que a gente tem que pensar em diversificação no mercado imobiliário. Isso se fala muito pouco. Porque, vamos lá, a gente gosta de comparar mercado financeiro com mercado imobiliário. Qual é a regra número 1 do mercado financeiro? Diversificar. Então, tu vai lá olhar uma carteira de mercado financeiro, o cara tem que ter um pouco em criptomoeda, um pouco em ação. Um pouco em CDI, um pouco em dólar. Aí o cara vem pro mercado imobiliário, não, construção é melhor que leilão, leilão é melhor que construção, Airbnb. Não, cara, é tudo oportunidade, é tudo mercado imobiliário. A grande tese aqui é o mercado imobiliário. É um mercado seguro, é um mercado rentável, é um mercado que tu consegue girar rápido, ou tu pode pensar em renda passiva. É o maior mercado do planeta. É o maior mercado do planeta. Eu olho pro portfólio do meu avô, que construiu patrimônio no mercado imobiliário desde 1980. É o vozinho Guaraná com rolha, né? Não, literalmente foi o cara que veio do interior, morava lá no Pantanal, veio pra cá trabalhar do que desce, e aí com o tempo ele
abriu um comérciozinho e tal, foi comprando tudo que ele podia de terreno. Construiu alguns para vender, o que ele tem em portfólio hoje é locação tradicional. O quanto de oportunidade que ele não perdeu, por exemplo, por não ter nenhum de Airbnb, que ele poderia, hoje em dia, se ele tivesse se atualizado no mercado. Hoje ele já não tem mais. Ele não entende muito essa tese. Ele vê meus resultados hoje, ele fala, putz, muito legal, mas eu não entendo nada, então ele não põe o pezinho dele lá. Não põe. E tá tudo bem. Tudo bem. Porque às vezes ele tá seguro naquela única tese que ele conhece, né? E nunca levantou nenhum, não. Que ele já teve muito capital né? E poderia ter feito. Então eu acho você olhar para uma tese só. Seja no mercado imobiliário, seja em qualquer outro mercado que você está investindo. Eu acho que é isso. E falando não só do Airbnb, assim como o leilão, assim como a construção, vai muito além do investimento, cara. É um pouquinho de empreendedorismo também. O Airbnb, por exemplo, ele tem um pezinho no mercado imobiliário e o outro pezinho em hospitality. Turismo. Você precisa saber atender bem o hóspede. O que o hóspede procura? O que você põe... Doidinho, né? Doidinho. Não, me empolguei. Eu gosto porque a gente gosta da coisa, né? Cara, mas negócio tecnológico e, cara, a gente tá fazendo mais óbvio, cara. Cara, A gente tá investindo em terra. Mas se No final você... é tudo terra. A gente é tudo tiozinho do terreno, cara. Se você tem o mesmo Airbnb que teu vizinho tem, que bosta de investidor que você é, cara. Desculpa. Se você constrói a mesma casa que o teu vizinho construiu, se você faz a mesma coisa que todo mundo tá olhando no leilão, que investidor que você é, cara. Não, você é ruim. Mas, cara, é muito interessante isso porque é óbvio que cada um no que é mais Palpável, expert, talvez, assim, na sua tese, vai criar seus métodos e suas estratégias, mas eu sempre gosto de dizer pra galera, às vezes o cara vem, nossa, que ideia genial, pegar financiamento, construir e vender. Eu falo, cara, como que todas as Pra últimas gente é muito gerações normal, enriqueceram? É mercado imobiliário. Sim. A gente vive numa geração, então a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade, a gente vive numa geração que a galera quer enriquecer rápido, cara, eu vou botar aqui em Bitcoin e eu quero que ela exploda, só que a galera esquece de olhar pro óbvio, cara. Sim. Tem que ser simples, tem que ser chato. É o terreno, cara. Sim. Me mostra alguém que perdeu dinheiro no mercado imobiliário. Eu gosto de aqui no mercado imobiliário, até quando o cara erra, o cara acerta. Não, sem dúvida. Cara, por exemplo, no leilão você compra pela metade... Vou te falar uma coisa. Quando você começou esse podcast, você falou assim, qual que é a forma mais barata de você ter um imóvel? A preço de custo. Leilão é abaixo do preço de custo. Tá errado de novo. Com todo respeito. Porque eu já comprei apartamentos por R$49 mil. Dá pra construir um apartamento de 59 metros quadrados com piso, com pia, com iluminação, com tudo. Não tem igual. Por esse preço? Não tem igual. Você consegue comprar até abaixo do preço da construção, eventualmente. Só que o que me choca é que, assim, a gente tá aqui, e graças a Deus a gente tá aqui, somos amigos, inclusive sócios em vários projetos, e tem um projeto que, galera, a gente começou há 1 ano atrás, que a gente tá preparando para falar para vocês com brevidade, que, putz, mudou totalmente o nosso resultado, né? Mudou totalmente o rumo das nossas vidas. Mas o que eu quero dizer aqui é que, pô, como é que a gente, tão novo, consegue enxergar uma coisa tão simples que tem marmanjo velho por aí que não enxerga? E quando eu digo marmanjo, cara de 35, 40, 45, ganhando bem, 40, 50 mil reais, o cara tá preso na Itaúsa. Porque ele ouviu o fulaninho lá da internet falar que tem que botar na Itaúsa porque tá R$9, não 11, e porque paga dividendo. Querido, você tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque se você tiver estratégias de compra barata, e aí eu vou até me valer do próprio Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil. Ele sempre pregou, ele falou assim, você tem que comprar algo que esteja barato para revender mais caro. Quer algo mais palpável e que você consegue determinar preço do que mercado imobiliário? Você toca no mercado imobiliário. Não, Todo mundo sabe precificar mercado imobiliário. É previsível, né? Tu consegue entender. É só tu ver, pô, a casa ali tá sendo vendida por R$500 mil. Eu vejo ela em leilão por 300 mil, tem uma diferença aqui que eu consigo construir. Ué, o apartamento que eu comprei pra morar, galera, não sei se vocês sabem, o apartamento que eu comprei pra morar vale R$5.100.000. Aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu paguei 3,5. Como é? Não se constrói um apartamento daquele
de 290 metros quadrados. Construir, preço de construção. Por esse preço. A pessoa que comprou antes por 5 milhões, ela pode ser a mais inteligente que for, ela pode ser a mais multimilionária que for. Ela gostaria de comprar com 1,5 milhão Por de 3,5, desconto. exatamente, cara. Pode ter o perfil do investidor que a pessoa porque eu tiver. sou de bolsa, eu sou de cripto. Chega oferecendo Foda-se. 1,5 milhão a menos pra você comprar um imóvel se você não vai querer. É isso. E as 3 teses, elas estão ligadas a isso. Porque, olha só, o meu você compra muito barato com desconto. O seu cria oportunidade, constrói a preço de custo e você ganha muito dinheiro. E o do Gustavo, que tem a cereja do bolo, é como você transforma todo esse patrimônio, você tem uma rentabilidade mês a mês de 2, 3, 4%. Só puxar, você que é especialista em mercado financeiro, puxa aí fundo de investimento, que há 10 anos está performando 2 a 3 vezes mais que CDI. Você conta nos dedos. Nos dedos. Quantos imóveis você tem hoje em carteira? Tem uns 30. Por aí. Qual abaixo do CDI? Fala pra mim. Só os que são assim. Tem alguns que eu não tenho acesso aos números, porque é o proprietário que investiu e eu não sei exatamente quanto ele pagou, custos mensais exatamente, eu só ganho a minha comissão. Mas acontece que quanto mais tradicional for o imóvel e o projeto e o que você está fazendo, quanto mais igual o seu vizinho você for, mais próximo desses 1% você vai estar. Por isso que dentro da minha mentoria eu ensino inclusive a pessoa a se destacar. Olhar para dar. Isso é uma coisa que eu não sei no mercado de vocês. Inclusive, a gente pode entrar nessa pauta se vocês acharem válido. Mas a gente olha para dados de uma maneira muito ampla. Assim. Eu consigo plotar num sistema e saber de todos os imóveis que tem no raio aqui da minha região, dos meus concorrentes, o que a galera oferece, o que a galera não oferece, o que o cliente está procurando, o que o hóspede está buscando que eu posso oferecer para faturar mais e o quanto a mais eu vou faturar Tem uma se eu previsibilidade oferecer isso. absurda, né? Cara, é bizarro isso? O meu mercado não tem esses dados. Sim. Só que aí, qual que é o grande jogo? O teu mercado, ele tem dados, só que ele tem tecnologia envolvida. E isso é uma barreira de entrada. Por conta disso, sim. Porque a maioria dos investidores do mercado imobiliário são pessoas mais velhas e, em tese, elas não são tão adeptas à tecnologia quanto você, por exemplo. Que, cara, tem uma série de softwares que fazem essa precificação, esses detalhamentos para você. No meu, eu não tenho um mercado tão simétrico. Eu tenho um mercado que ele é assimétrico a nível de informação. Sabe por quê? Sim. Eu não tenho nada que compila dados para mim. É. E quanto maior a ineficiência do mercado, e para mim é ótimo que o meu mercado seja ineficiente. Por quê? Porque com maior a ineficiência do mercado, maior a margem de lucro. E essa é a diferença, por exemplo, nenhuma crítica ao mercado financeiro. Eu invisto muito dinheiro no mercado financeiro também, tá, galera? Nenhum problema, mas é que trazendo esse paralelismo aqui para vocês, o mercado financeiro ele é extremamente eficiente. E quanto maior a eficiência, menor a margem. E aí o meu mercado, por exemplo, e o do Rafinha, eu tenho certeza que é na mesma linha que o meu, porque não tem tantos dados de tech pra gente traçar. Quanto maior foi essa ineficiência, essa discrepância de informações, mais aquela pessoa que estudou, mais aquela pessoa que está preparada consegue ganhar mais dinheiro. Porque é assimétrico. Quanto menor acesso à informação, maior a rentabilidade. O mercado imobiliário como um todo, e posso falar que principalmente da construção, eu digo que ele é um mercado muito amador. Então tu pega ali um cara que vai construir para vender. Qual é o processo tradicional? Cara, ele comprou um terreno que ele achou que era uma boa oportunidade, contratou ali um arquiteto qualquer, faz um projeto aí, colocou a casa à venda pelo valor que na cabeça dele é o quanto vale a casa. Cara, não vai vender. Num mercado competitivo, não vai vender. Eu tenho esses dados que o Gustavo tem no Airbnb através de um software, eu não tenho. Mas aí eu vou atrás disso, fazendo o que eu chamo de estudo de demanda. Eu entendo o tipo de casa que vende, a localização certa, o projeto certo, tudo. Você até tem esses dados, mas você precisa compilar Não, é artesanal. É mais manual. E o bom é que, até parece óbvio a gente falando, mas a galera não faz. A galera faz o bom de é qualquer justamente jeito. isso, porque dá trabalho. Sim, sim. Os nossos mercados, eles só dão dinheiro porque eles não trabalham. Total. Porque, não quero ter trabalho, vou botar meu dinheiro aqui na renda passiva do CDI ou de um fundo imobiliário. Você vai ter uma rentabilidade mais baixa. Por que a gente tem uma rentabilidade maior? Porque dá trabalho.
É por isso que a maioria das pessoas olha, muita gente do mercado tradicional, bolsa, por exemplo, olha para imóvel de aluguel e fala assim: ah, mas não vale a pena ter imóvel de 0,5%, aluguel, né? tal. Cara, não vale, porque se você for pegar o teu dinheiro sem saber exatamente onde você está colocando ele e fazer um investimento óbvio que todo mundo faz, realmente você vai ter um resultado óbvio É que todo igual o mundo cara tem. é igual o cara que vai comprar COI. É isso. Eu acho que Uhum. Nossa, Esse é o cara, ponto. você matou. Até porque no investimento tradicional, se você for para bolsa, é a mesma dinâmica. Então a gente Se diria você que conhecer um pouco mais, Se você tiver um molho, né? exato. então a gente diria que apartamento para aluguel é o COI do mercado imobiliário? É isso, Vitinho? Não, eu não diria que apartamento para aluguel é o COI do mercado imobiliário. Eu acho que a modalidade de aquisição, a modalidade de É aquisição, o que manda. ela impacta totalmente. Porque o que vai dar o teu retorno é o teu yield on cost. O que é o teu yield on cost? É o teu retorno sobre o capital investido. Então, quanto maior o desconto, seja na construção, seja na compra, às vezes por leilão, quando você vai numa renda passiva, por exemplo, você vai ter um retorno mais significativo e você ainda tem esse diferencial, esse substrato que tu vai na venda ter um ganho de capital. Então tu tá rentabilizando percentualmente o teu patrimônio de uma forma muito maior comparativamente e tu tem um ativo que ele tem um valor de mercado superior àquilo que você mesmo investiu. Então tem um prêmio ali, né? Tem um prêmio. Então eu não acho que... Inclusive eu alugo vários apartamentos. Seria uma heresia da minha parte falar alguma coisa do gênero, tá? Mas eu acho que não é o COI, mas o que ele trouxe faz todo sentido. Porque você que está aí escutando a gente, que você está se especializando dentro do mercado imobiliário, você muito provavelmente já comprou ou quase comprou um COI do mercado imobiliário. O que é um COI do mercado imobiliário? Aquilo que tu acha que é uma oportunidade, mas tu não tem conhecimento suficiente para entender se é uma oportunidade ou não, e aí você vai empatar teu dinheiro e ter uma rentabilidade muito mais baixa. Quando você tem conhecimento, e aí por isso que eu bato de novo naquela tecla. Se eu pudesse voltar 11 anos atrás e ter os 3 conhecimentos que nós temos aqui, eu estaria muito mais rico. Total. E por essa razão que nos últimos 12 meses a gente multiplicou tanto o nosso patrimônio em relação aos períodos anteriores. Fala um pouquinho, Vitor, do que a gente tá fazendo. A gente misturou as 3 teses, tá, galera? A gente pegou leilão, construção e Airbnb. Então, a gente pontualmente identifica excelentes oportunidades de leilão, arremata, revende, arremata, aluga, constrói. Porque tem oportunidades no Brasil que você não vai encontrar no leilão. Então, você tem que construir esse negócio para você ter esse retorno. E aí que tá o grande diferencial e que eu adoro tanto você, meu sócio. Porque, cara, é um espetáculo o trabalho que esse menino faz. Porque ele rentabiliza o nosso capital de uma forma muito mais Total. absurda. Por quê? 2, 3, 4, 5%. Eu tenho como provar 5% de rendimento bruto com um imóvel. Mês! É líquido. Líquido. É. Tem, Então me passa meu dinheiro aí, tem um querido. chalé. Eu não tô Tem um recebendo. chalé que bruto dá 10, pô. Média. Nos Chalé últimos... de 100 mil reais captura 10. Imagina, tá Mês, louco. né, bem? Nos últimos 12 meses, nós nos unimos para construirmos algo totalmente novo dentro do mercado, mas não é tão novo, se você reparar, porque as 3 teses elas já existiam. Só que a gente pegou o melhor substrato das 3 teses, do leilão, da construção e do Airbnb, para multiplicar o nosso patrimônio e a gente acelerou anos de construção patrimonial em meses. É igual o JK, sabe o JK que inaugurou Brasília? 50 anos em 5? É exatamente o que a gente está fazendo com o nosso patrimônio. E é isso que você está aprendendo um pouco aqui hoje. E acho que vai ter mais um episódio agora do podcast que a gente pode trazer uns casos práticos. O que você acha? Eu acho, a galera tá começando a entender, né, mais como é que funciona, mas tu entende mesmo vendo número, vendo caso real, obra, casa, chalé. Vamos abrir pra galera meter um Próximo episódio? Eu acho que foda. sim, já foi um Se tempinho. você gostou desse episódio, deixa aqui no teu comentário que a gente vai pensar em trazer um episódio para você com todos os dados, números das 3 teses do mercado imobiliário e como você pode se valer desses 3 conhecimentos para multiplicar seu patrimônio. E, de novo, tu pode querer começar construindo, tu pode querer começar com leilão, tu pode querer começar com Airbnb, tanto faz. Mas se você tiver esses 3 conhecimentos na sua mão, tu vai acelerar teu crescimento patrimonial e chegar numa liberdade financeira de forma muito mais rápida. Deixa nos comentários se vocês querem. Qual que é o arroba do Instagram de vocês pra galera seguir? Boa, @engenheiros do zero. E lembrando, né, galera, quem assistiu até aqui, a gente tem um convite especial pra fazer pra vocês também, né? Fala aí, Vitinho. É verdade, é verdade. Qual que é o convite, Gustavo?
Nos dias... Eu não sabia que vocês iam revelar isso agora. Não, será? tem que Mas revelar. será? Mas Sim. Bom, Não, o cara que assistiu até aqui, né? A gente tá no final do podcast. É um cara devemos- mais. Só é um pra cara. quem veio até o final, a gente não falou nada no início, só pra quem realmente Foi até o fim, né? último segundo. Nos dias 10, 11 e 12 Essa de data novembro. Essa data, produção, tá tudo certo? Nos dias 10, volta lá. 10, 11 e 12 de novembro, nós vamos nos juntar. O que a gente vai fazer? O que a gente vai mostrar pra galera aí, Rafinha? Cara, o que a gente deu uma ideia pra vocês, a gente vai mostrar pra vocês na prática qual é essa nova tese do mercado imobiliário. E a gente vai criar ali com vocês um plano para que vocês investindo em 5 anos no mercado imobiliário, vocês consigam atingir 50 anos de liberdade. A gente está falando da Black enriquecendo com imóveis. Gente, não existe nada, nunca existiu, acho que nada no mercado imobiliário como o que a gente vai fazer. Então, se vocês querem participar dessas lives, desse evento, aprender com quem realmente tem skin da game no mercado imobiliário, no link aqui da descrição, o Vitor vai colocar aqui o link para vocês entrarem nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, onde a gente vai mandando todos os recados, né? Ó, deixa eu falar uma coisa. Se você não entendeu ainda o que a gente tá falando pra você ter acesso a conhecimento de leilão, Airbnb e construção. Nós três, vamos entregar as nossas mentorias pra você. 3 mentorias pelo preço de uma, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Se você tá interessado em saber como multiplicar teu patrimônio desse jeito que a gente tá te prometendo, clica no link aqui da descrição e se inscreve, porque vai ser a maior Black Friday da história do mercado imobiliário do Brasil. Vejo vocês no próximo episódio, deixa teu like, se inscreve no canal. E meninos, obrigadão, Valeu. foi sensacional. Tamo junto. Te vejo no próximo episódio.